Estamos começando mais um Entrevistando e hoje vamos falar sobre a educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Trata-se de uma etapa indispensável para a formação plena de nossas crianças e futuros cidadãos. Vamos falar um pouco sobre o tema e para nos acompanhar e tirar algumas dúvidas, está aqui com a gente a pedagoga Keise Ferreira, especialista em educação infantil e séries iniciais. Olá, Keise. Olá. Como está a educação infantil em nosso município, sendo que a educação infantil é a base plena para a formação dos indivíduos? No município de Campo Grande, a nossa demanda de crianças matriculadas são 60%. Antes, as creches eram assistencialistas, mas hoje, com grandes avanços, estamos na Secretaria de Educação, a SEMED. E quais são as atividades propostas dentro dos centros de educação infantil? As nossas crianças, elas estão no centro de educação infantil tendo, cuidados diários como escovação, alimentação, sono, banho e também juntamente com o Educar, que trabalhamos o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional, com brincadeiras, interações, nessa aprendizagem. Tá. E qual é a faixa de idade que atinge as crianças para adentrar dentro de um centro infantil, para poder frequentar um centro infantil? Educação infantil é de 0 a 3 anos. Quando eles falam de 0 a 3 anos, é a partir de 6 meses a criança já pode ser matriculada dentro da educação infantil. E também temos de 4 a 6 anos, que é pré-escola, mas algumas unidades de educação infantil, algumas creches, temos pré-escola. Tá, mas dentro do centro de educação infantil também tem a divisão. E como funciona a parte de berçário dentro de um centro de educação infantil, vista que ele não é alfabetizado ainda, né? Não. Mas é para segurança dos pais que tenham onde deixar as crianças. Então, nossa sociedade ainda enxerga as creches como assistencialismo, só o cuidar. Hoje em dia nós temos, dentro das nossas unidades, professores, educadores, e professores de educação física. No berçário, nós temos professor meio período, junto com 3 educadoras ou mais. E o período da tarde é só as educadoras que ficam com essa criança, porque essas crianças são período integral. Mas nós trabalhamos o cuidar e o educar juntamente. Nós não separamos cuidar e educar, porque o cuidar é pedagógico também. As pessoas não conhecem o cuidar, a nossa sociedade hoje não vê o cuidar como parte pedagógica. Porque nós trabalhamos identidade e autonomia. O que é identidade e autonomia? Nós proporcionamos a criança a aprender a escovar os dentes, proporcionamos as crianças a aprender a tirar sua roupa. Isso é tudo autonomia, é se servir, se alimentar sozinho. Então, hoje em dia, a nossa sociedade está se avançando gradativamente, Mas ainda nós temos esse tabu de as pessoas nos olhar como cuidadoras, nos olhar como, não, deixa na creche que a creche cuida. Hoje em dia nós trabalhamos o cuidar e o educar. Tá, e atualmente dentro do Centro de Educação Infantil, exige que os educadores que trabalham lá dentro sejam multifuncionais, como sociólogos, psicólogos. A que se deve toda essa formação e esse conhecimento? Nossa sociedade sempre, exige que sejamos polivalentes e que conhecemos várias áreas de conhecimento, mas cada um tem a sua área, Como tem o nutricionista que vai estar lá fazendo o cardápio das crianças dentro do CEINF. Nós temos psicólogos, crianças que precisam de atendimento juntamente com a família. Nós também temos professores de educação física que trabalham a parte motor, coordenação motora, equilíbrio. E também nós temos dentro das nossas unidades hoje, juntamente odontologia, que vai uma equipe
né, para estar, né, fazendo essa parte da saúde, acompanhamento da saúde bucal das crianças. Sim, e dentro do espaço também é permitido jogos e brincadeiras. Isso de alguma forma ajuda as crianças e os educadores? Sim, ajuda muito, porque os jogos e brincadeiras nos proporciona o bem-estar para as crianças, né, o bem-estar integral da criança. Porque a criança se desenvolve a partir do brincar. A criança aprende no brincar, a criança aprende imitando. Então, os jogos, ela traz isso para as crianças. Um desenvolvimento cognitivo, motor, emocional, porque às vezes nós vemos, através de uma brincadeira, através de interações, as pessoas acham assim, como que o berçário vai estar trabalhando? Vai estar fazendo uma atividade junto com creche 2. Berçário é criança de 6 meses a 1 ano e meio. E creche 2 são crianças de 3 anos, mas como? Mas a criança aprende com o maior, a criança aprende através de um professor, através de um adulto. Então, essa aprendizagem, ela vai tendo uma troca. Então, tem muitas coisas que nós vemos ali através das crianças, que as crianças aprendem através das brincadeiras. Sim, e para você é importante a participação dos pais dentro do Centro de Educação Infantil? Você sente alguma resistência da parte deles? Ou eles estão participando ativos aos seus filhos dentro do Centro de Educação Infantil? É indispensável, né, a parceria dos pais na educação infantil. Hoje em dia nós estamos gradativamente avançando, né, com a vinda dos pais, está conhecendo o trabalho pedagógico dentro das unidades, mas ainda nós temos algumas resistências, porque eles acham, né, que nós somos ainda assistencialismo, e nós não somos mais. Então, esse tabu nós estamos cada dia proporcionando e cada dia caminhando, de pouquinho em pouquinho nós estamos caminhando para esse avanço. E qual é o horário de atendimento do Centro de Educação Infantil? O nosso horário é período integral, né? Das 6h30 da manhã às 17 horas. E como vocês lidam com a saúde das crianças lá dentro da instituição? Elas têm alguma assistência? Quais são as assistências? Se os pais precisarem de ajuda, a quem recorrer e quem pode procurar lá dentro da instituição? Nossas crianças são muito pequenas, então a maioria das vezes elas ficam doentes mesmo, né? Mas nós ligamos para os pais, né? E falamos para os pais estar vindo buscar seus filhos, e nós temos o regimento interno, que o regimento interno diz que criança doente não pode ficar dentro da unidade. Mas com isso, nós ligamos para os pais vêm, conversam com a coordenação, com a direção, eles levam seus filhos para o médico, traz o atestado, juntamente, a primeira dose do remédio, ele é tomado em casa, porque ele pode ter uma alergia, ter alguma coisa, então ele vai estar em casa nesse primeiro dia, dessa primeira dose do remédio. Logo depois, ele pode, o pai, como precisa estar trabalhando, ele pode estar deixando o seu filho na unidade, mas juntamente com a receita médica. Sem a receita médica, nós não ministramos remédio nenhum. E quem faz essa função de administrar remédio é a coordenação, juntamente com a direção. E dentro do Centro de Educação Infantil, você como pedagoga, como educadora, você também não só ensina, você de certa forma acaba aprendendo com as crianças lá dentro. Assim, para a sua vida, você tem alguma lição, algo assim que você possa falar, que você vai lembrar? Como eu trabalho já faz 9 anos na educação infantil, a cada ano é uma aprendizagem. A cada criança, porque cada criança tem o seu modo de ser. Então, nós aprendemos através delas, né? E temos a cada dia conhecimento mesmo de aprendizagem, porque as crianças, elas também nos ensinam. Não é uma troca de saberes. Não é só eu que ensino, mas elas também, né, me ensinam e traz também essa plenitude, né, de aprendizagem. Que passa praticamente quase 1 ano com a criança ali, né? De certa forma, deve pegar um afeto, um carinho, uma afeição. Com certeza.
Como nós trabalhamos, as crianças ficam o dia inteiro, a maioria das crianças ficam, né, período integral. Então, além de nós sermos, né, educadoras, nós também vemos o avanço das crianças e esse momento de afetividade. Porque quem trabalha na educação infantil tem que ter afetividade, tem que ter amor à profissão, amor no que faz. Porque uma criança, quando você chega, ela te abraça, ela fala, bom dia, professora, ou se não, até algumas ainda falam, bom dia, tia, né? Porque é uma troca, porque ali elas ficam mais tempo conosco do que com as famílias. Tá. E disso tudo, você pode assim, deixar uma mensagem para a comunidade, para elas valorizar um pouco mais a educação infantil? Sim. Eu quero falar que a educação infantil é a base de tudo, onde as crianças interagem, crescem, né? E elas proporcionam aprendizagem. E eu vou estar deixando uma citação da Cora Coralina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Nós estamos caminhando para ser reconhecida como a primeira etapa da educação. Keise, quero agradecer a sua participação, tá? E até o próximo programa. Obrigada. Obrigado pela participação e para você que nos assiste um recado. Ser educador infantil é uma tarefa árdua, pois está marcado pela ansiedade, medo e resistência, e ao mesmo tempo esperança. O desafio de educar adverte, ensinar os valores aos pouquinhos é legal e tem o seu efeito. Muito obrigada e até o próximo programa.